Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre saúde dos cabelos, como tratá-los com excelência. E para isso a gente trouxe uma especialista, a minha amiga Hilda Larena. Além de cabeleireira, ela é professora, é instrutora de pessoas que querem se aperfeiçoar e se tornar grandes profissionais. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Eu é que agradeço, a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Minha amiga, a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que esse mundo da estética, da beleza do cabelo entrou na sua vida? Olha, desde muito pequena eu já gostava de mexer com cabelo, de cortar cabelo, e isso só foi crescendo. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que eu dou aula também para cabeleireiros, eu formo cabeleireiros, né? Sou Uhum. instrutora também, além de ser cabeleireira, sou instrutora de cabeleireiros, formo eles. Eu digo assim que eu já nasci cabeleireira. Boa, boa. Eu corto cabelo desde os meus 9 anos de idade. Caramba. É Tem- um dom também, né? Tem que ter esse. Eu considero um dom. Considero um dom. E tive as minhas inspirações, né? Fui criada pela minha avó levava eu numa cabeleireira, que é uma japonesa lá de Itupeva, Helena, muito conhecida lá em Itupeva. Hoje ela não atua mais. E eu vi a forma que ela dividia o cabelo, como ela cortava, e aquilo eu me apaixonei. Eu descobri que eu nasci para fazer isso. Aí eu sempre cortei cabelo, mesmo não tendo formação para isso. E aí foi já, já mais adulta, né, que eu fiz o curso de cabeleireiro. Meu avô não queria que eu fosse cabeleireiro, dizia que não era profissão de moça de família. Sempre tinha esse pensamento dos antigos, né? É, mas o meu marido já não tinha esse mesmo Pensamento. pensamento, né? Aí eu me formei cabeleireira e tive uma amiga que começou a fazer uns cursos no Instituto Embeleze. Hum, E aí, de momento, eu fui técnica da Embeleze. que legal. É, tive alguns salões, trabalhei com ela, trabalhei sozinha e assim foi, né? Eu tinha as minhas modelos, que eram as minhas primas, quando eu era criança, cortava o cabelo delas. Às vezes não ficava muito bom, né? Mas eu fazia isso depois na adolescência, cortava o meu próprio cabelo e Sério? cortava o cabelo das minhas amigas de escola. E isso foi crescendo, a paixão, o amor por isso, só, só teve a crescer, desenvolver. E daí um tempo, há uns anos atrás, há uns 28 anos atrás, o meu relacionamento é antigo com a Embeleze. Produto Embeleze, né? Eu trabalhava com Itamar, parecido Itamar, e trabalhava na Aroma Perfumaria de Jundiaí, compre e aplique. Comprava os produtos Embeleze e eu aplicava. Caramba. E era cabeleireira também, a domicílio, em Tinha um dois. combo todo, né? Sim, sempre muito envolvida com isso. E aí, é, eu saí, começaram a fazer as propagandas da Xuxa, transformação da Xuxa. Aí o nosso salário não estava muito atrativo. Aí eu saí. E já vai fazer 15 anos eu voltei. Eu fiquei viúva e estava assim num momento muito difícil, sabe? Uhum. É, e aí uma amiga minha, falecida também agora, me falou, olha, na Embeleze está precisando de uma instrutora. Queriam que eu fosse, mas como a minha filha é comissária de bordo, eu não tenho a disponibilidade de me comprometer. Então, porque ela chega, eu tenho que ir buscar. Eu acho que vai dar certo para você. Eu estava bem deprimida na época.
e achei assim que ia ajudar as pessoas, mas na verdade eu fui ajudada. Eu E imagino. ajudei também as pessoas, né? É uma troca, né? Com certeza. E ser cabeleireira é muito bom. Descobri que ser instrutora é melhor ainda, como realização pessoal. E trabalho lá já vai fazer 15 anos. Então, faz 15 anos que eu estou no Instituto Embeleze ensinando as pessoas a colocar o coração nas mãos, que eu falo para elas, quando a gente coloca a mão na cabeça de uma pessoa para cuidar do cabelo, vai além do cabelo, né? É autoestima, é tão prazeroso, né? E assim é uma coisa assim que me faz muito bem, me faz sentir útil, né? E é assim, é um legado muito grande. Tem várias histórias de aluno nesse período. É transformar vidas, né? É transformar vidas, sonhos, né? Eu tenho o sonho das pessoas nas minhas mãos, né? Então é muito importante. Que É muito legal, que bonito. legal. É assim, num paralelo, né? Eu, durante muitos e muitos anos, eu trabalhei com cursos, palestras e treinamentos motivacionais. E uma das empresas que eu fui chamado para trabalhar foi a Joico e a Mediterranee, que eram parceiras ali. E quando eu fui chamado, eu falei, poxa, mas como que eu vou falar para esse público, que eram os técnicos, eram os diretores ali, né? E aí, o que que eu fiz? Eu passei por uma. Eu pedi para passar por um treinamento de como saber falar algumas palavras, alguma coisa para mim estar no meio. E quando eu passei um dia lá, eu falei assim: meu, que lugar incrível. Eu brinco até hoje, para mim, cutícula era só da unha, né? Não, porque tem. Aí Tem no você falou cabelo. dos modelos, eu lembrava que tinha umas meninas que ficavam. Vou falar do meu jeito, tá? Tinham alumínio na cabeça e ficavam um tempo. Ainda tem. E você via o antes e o depois, eu falava, meu, Transformador. como é essa é a palavra. E então a gente começa a entender que o mundo da estética, vamos dizer assim, ele realmente é Da beleza. da beleza, né? É transformar um sonho, realizar um sonho, transformar uma vida. E eu achei incrível aquilo, principalmente para a mulher que tem uma vaidade, principalmente com o cabelo, né? Sim. E uma pergunta assim: a transição de cabeleireira para instrutora, como é que foi assim o processo de você chegar o primeiro dia e hoje você voltou para dar aula? Ah, teve tantas coisas assim, né? Primeiro dia, a primeira pessoa que me chamou de De pro. esse pro, uma palavra tão pequena, né? Mas ele tem uma bagagem muito grande, esse pro, né? Pro é assim, pessoa, eu tenho meu sonho e eu vim aqui para que você o torne realidade, né? Se você é pro, então você tem o que eu vim buscar. Então esse pro para mim é... Quando elas falam Hilda, esses dias eu comentei com uma aluna, eu falei, Hilda, eu fiz alguma coisa para você? Aí ela disse, não. É que nem a esposa chamando o marido pelo nome, Isso, né? isso. Igual quando a gente tem apelidos filhos e a gente fala pelo nome inteiro, uma Isso. coisa deu errada, né? E não é diferente quando alguém me chama de Hilda. E tem alunos que já fizeram um curso 10 anos, 12 anos, que ainda mencionam pro, né? Ainda quando conversam comigo, ainda me chamam de pro. Ou seja, você é pro para sempre, Eternamente. para sempre, né? Então é muito gratificante. Isso é uma das coisas muito gratificantes, né? E ver assim, como você perguntou, como que foi, né? Eu estava assim num período difícil, estava perdida, tinha acabado de ficar viúva, tinha alguns problemas de saúde, no caso, eu tive depressão, síndrome do pânico. E foi assim para mim uma porta que se abriu e eu consegui ver o quanto potencial eu tinha
porque eu estudei muito, eu enfrentei muitos obstáculos para me formar, não foi uma coisa fácil. E assim, e para mim eu tenho assim que o ser humano, ele pode ser um excelente profissional, mas ele tem que ser um ser humano, Humano. humano, Ser é, humano, né? ser humano. E eu sou assim, eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita empatia pelas pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de dividir. Eu não tenho assim reservas, coisas que eu passei, que eu sei que os meus alunos não precisam passar. É, eu tenho até um apelido lá de pro meio mãezona, sabe? Se precisar pegar na mão, eu pego na mão, Isso é sabe? importante. Pego na mão, tenho paciência. E eu achava ter o dom de ser cabeleireira. Daí eu descobri que eu tinha o dom de ensinar, que é além, Exatamente. porque você pode saber para você, mas às vezes ter o dom de passar para outra pessoa A gente vê não na é faculdade, às fácil. vezes tem muito professor inteligente, mas não sabe Não explicar. sabe explicar. E eu, assim, eu sempre falo que eu não dou aula para uma sala, eu dou aula individualmente. Porque quando eu estou explicando uma matéria, eu olho nos olhos, eu gosto de estar todo mundo ali Conectado na minha contigo, né? visão, sabe? Se ficar um por trás, eu falo, vem um pouquinho mais para cá, eu quero ver. Porque daí eu vejo, assim, aquelas expressões, assim. Aí os olhos brilharem, né? Aí eu explico novamente de uma outra forma, quando eu vejo uma testa franzir, tipo, O corpo fala, entendi né? até agora, mas agora é isso aí. Então eu explico de uma nova maneira, de um outro jeito. E faço isso assim, é uma entrega mesmo. É ser instrutor, ser professor, né? Eu acho que todas as áreas. A gente tem que se entregar. É um serviço abnegado mesmo, sabe? Assim, que você entrega. E assim, por eu ser uma pessoa assim muito amorosa, eu me apego muito nos alunos também, né? Agora diminuiu um pouco o tempo, mas era 1 ano e 4 meses. Tem casamento que não dura tudo isso. Verdade. Verdade. Então, é assim, é prazeroso, é uma satisfação, mas quando chega o término, que eles se formam, é como se eu perdesse um pouco, né? Porque eu vou perder aquele convívio e vem outras pessoas e outros conhecimentos. Pessoas não é tão fácil, né, de lidar, mas eu gosto. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de. Eu nasci para viver em bando. Nasci para viver Boa. rodeada por pessoas, né? E isso me facilita bastante o meu trabalho, né? Ter paciência de ouvir um monte de gente chamando ao mesmo tempo. Quando a gente está em atendimento, já não é só os alunos, aí já é os modelos também. Que, modéstia à parte, eu sou uma pessoa, assim, muito querida. Isso é bom. Ganho vários presentes, alunos. Sou mimada. Sou mimada, sou mimada. Isso é bom. E isso é a troca, né? Eu dou e eu recebo também, né? Sim. Eu dou dedicação, né? É, no caso, quando você ensina, ensinar com amor, né? Então, eles retribuem isso no dia a dia, com respeito. Nunca fui desrespeitado por aluno. Algumas coisinhas assim, mas nada assim fora que me deixasse assim sem sentir o privilégio que é ser instrutor, né? Que é ensinar, trabalhar com o sonho das pessoas. É uma responsabilidade muito grande também. E tem algum caso, acaso não, alguma aluna? É só aluna? Alunos, tá? Aluno também? Tem menino, menina e... Entendi. Entendeu? Tem algum caso que você lembre da pessoa com uma extrema dificuldade, de repente estava pensando em desistir ou franzia demais o rosto, como você diz,
E houve uma transformação que você falou assim, valeu a pena eu ter sido instrutor e mudado a vida dessa pessoa. Eu tenho um caso, assim, que é bastante, assim, especial, vamos dizer, especial. É um menino, é um rapaz. Era um adolescente que estava desempregado e queria ser cabeleireiro. E tinha muito jeito para coisa, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não leva jeito, né? Para a profissão. Aí a gente não tem dom, a gente dá técnica, né? Eu falo, não tem dom, eu dou Boa, técnica. boa, gostei dessa frase. É tudo técnica. E ele pegava técnica e tinha dom. Mas daí chegou num patamar do estudo dele, não era dificuldade em aprender, não. A dificuldade era financeiro. Ele estava dependendo da mãe. Aí teve uns problemas, teve uns lutos na família. E ele chegou para mim e falou: Pro, eu não vou mais conseguir fazer o curso. Aí foi um choque para mim, né? Falei: como assim? Falta praticamente um módulo para você terminar. Um módulo de caderno. Aí ele disse: então, eu estou dependendo da minha mãe e, assim, eu consigo algum dinheiro, mas eu tenho que comprar a cabeça de boneca, eu tenho que comprar as tesouras e pesou para mim. Eu tô ficando sendo um peso para minha mãe, né? E eu não gostaria disso. Então, eu tô com essa dificuldade. E ele tinha um cabelo comprido, batia mais ou menos quase até a cintura. Aí eu disse assim para ele: você lembra que você estava com uma dificuldade, você falou que você venderia seu cabelo? Ele disse assim: eu não sei, falei. E se eu cortar o cabelo e vender esse cabelo? Caramba, Aí ele disse assim: não sei, eu não consegui o preço que eu botaria, mas se você conseguir isso, pô, vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. Eu falei: pois eu tenho até quem que legal. cortei o cabelo dele, com um estilo assim, mudou, né? O cabelo compridão, e vai passando bastante rabiota, tá? Sei. E aí eu cortei o cabelo dele, tipo, social, e guardei o cabelo, amarrei, aproveitei assim, fiz de uma maneira no máximo para eu aproveitar aquele cabelo e já tinha endereço certo. Eu liguei para uma ex-aluna que vivia trocando os cabelões, que não tinha problema financeiro, e falei para e ainda dei uma puxadinha pro emocional. Falei: olha, esse cabelo, você, além de ser um cabelo natural, um cabelo que não tem química, um cabelo longo, bonito, várias gramas de cabelo, você ainda vai ajudar alguém a realizar o sonho de ser cabeleireiro. E dei valor para ela. Que legal. Aí não teve como, né? Não tem como falar não, né? Não tinha como, não tinha como. Aí ela comprou, ele terminou o curso, é, veio a dar aula na escola. Que legal. Foi muito interessante esse desfecho, né? Ele veio dar aula na escola como barbeiro. Aí ele fez o curso de barbeiro, que comigo ele fez cabeleireiro. Aí ele fez barbeiro, daí eu me interessei em fazer barbeiro. E na época ele era o professor. Aí eu sentadinha lá, Caramba, que esperando a bacana. apresentação, e ele super nervoso. Aí ele diz: gente, eu assim, eu fico super tranquilo, assim, quando começa início de aula, mas hoje tem um motivo específico que vocês vão entender o porquê que não tô à vontade, tô super nervoso. Aí foi as apresentações, a aula inaugural, que a gente chama, né? E aí ele falou: gente, eu estou nervoso assim, porque hoje está aqui para eu dar o curso de barbeiro para a pessoa que começou tudo, pessoa que eu até me emociono um pouco, sabe? E no dia eu chorei, ele chorou. Aí teve um dia uma homenagem dos professores, ele fez com uma filmagem, assim, eu não estava esperando.
Então foi uma coisa que marcou muito pra mim, sabe? Aí eu fiz o curso de barbeiro com ele. Que legal. Então, assim, foi uma coisa assim que marcou, que eu nunca vou esquecer, sabe? E uma outra menina também. A gente tem, ela é mais simples, né? Mas não deixa de ser vitorioso também. Ela no começo, isso era no começo, em tratamentos. A gente tem um produto na Embeleze muito bom, que chama o Conograma, né? Viu, Andréia? E aí, Ixi, pegou, como diz o Pablo, pegou o código? então, e aí ela conheceu o produto e aí se separou. Aí era o marido que pagava o curso, ela disse, não vou mais poder continuar com o curso. Falei, não, a gente conforme vai passando os anos dando aula, a gente vai ficando também mais, vamos dizer, vai aumentando a expertise da Sim, gente sem de dúvida. lidar com as pessoas, de ter o coringa na manga, enfim, né? Aí eu falei para ela, como vai parar? Você sabe excelentemente tratar um cabelo e escovar e tratar. Então não tem por que você parar. Você vai adquirir os produtos, isso é um poder de persuasão. Sim. Você vai adquirir os produtos e vai fazer tratamento e escova. E aí você vai custear o seu curso. Ela, mas será? Eu falei, não, será não. Vai ser, pode acreditar. Posicionou ali, né? Pode acreditar que você consegue. Olha, o negócio deu tão certo que ela contratou uma pessoa para ajudar ela a lavar os cabelos, para ela dar conta de tratar e escovar. Ela conseguiu com isso pagar o curso, ainda sobrou dinheiro para ela comprar os materiais pro salão e hoje ela está muito bem. Tenho também um aluno que ele acabou de se formar, Francisco, e eu indiquei ele para uma pessoa que ela tem um certo nome, que é a... Como é que é o nome dela? Ela é de esteticista. Ela não é... Eu tô confundindo a Morim. É ali na Anhangabaú. Ele foi para ocupar uma parte do espaço. Uhum. Deu tão certo que ele comprou o salão dela. E foi Nossa, aluno olha meu isso. Que também. legal. E tem muitos outros, né? Esses três, assim, são segmentos São marcantes diferentes, ali. mas que marcaram. Então, é um legado, né? É um legado. Quando eu encontro com uma aluna, ou quando eu elogio alguma coisa assim no Face ou no Instagram, elas dizem assim: Isso eu devo a você. Então, é uma coisa assim Não que tem preço, né? não tem freio. É uma gratificação muito grande que não tem preço que pague. E isso é interessante porque as pessoas, quando elas vão começar, elas sempre modelam alguém, né? Sim, sim. E quando a gente tem profissionais como você, que transformaram a vida, que a gente tá batendo nessa tecla, e deram um norte para a pessoa, é a base, nunca vai esquecer. Por mais que o tempo passe, sempre vai ter referência, Sim, é o né? amor, viu? Exato. O amor, ele, assim, eu transmito o amor pela profissão e deixo muito claro para elas que tem muitas pessoas que querem ser cabeleireira porque ou ganha dinheiro, sim, Mas é mas é consequência, né? consequência, entendeu? Elas têm que entregar um serviço feito com amor, dedicação, porque vai cuidar da autoestima das pessoas, né? Então eu fazia isso como cabeleireira. Depois isso ampliou, formar um monte de Ildinha, né? Para E o fazer dia é bom. um Boa. monte de Hilda para expandir isso, cuidar das pessoas, porque o cabeleireiro ele é muitas vezes psicólogo, né? Se você tá bem, você procura o cabeleireiro. Se você não tá bem, você também Também. procura o Exato. cabeleireiro. Então, é um trabalho muito importante, muito bonito. E amiga, assim, você que vive diariamente, né? Quando chega uma cliente totalmente, vou usar os meus termos de novo, tá? Com o cabelo totalmente destruído, totalmente para baixo,
baixa estima, tudo. E aí você vai fazendo o procedimento lá que tem que ser feito de uma forma correta e ela sai a princesa. Como você se sente como profissional? Independente se é a instrutora ou a cabeleireira. Como a Hilda pessoa se sente quando pegou algo X e levou para Y? Ela saiu radiante e feliz. Eu, então, por tabela, consigo ficar mais feliz do que ela. Sabe assim, eu já cheguei a fazer um cabelo e saí na porta do salão para ver o olhar das pessoas. Sério? Sim. Falar assim, que cabelo bonito. Quando as pessoas viram assim, olha, já arrumei noivas. Então, quando falavam assim, você tá linda. Era para mim aquele linda. Olha isso. Entendeu? Era para mim, porque fui eu que deixei ela a noiva linda, né? E então, assim, é muito gratificante. É uma coisa assim que você saber que você. A gente tem que ter um objetivo na vida. O meu objetivo na minha vida é fazer as pessoas felizes. Aí eu sou feliz também. É ver um sorriso, ver um brilho no olhar. É como você falou. Às vezes tem pessoas que já chegou uma situação de falar assim: corta todo o meu cabelo, raspa, corta mais curto que você puder. E o cabelo não tem necessidade disso. Aí fala, Você mas identifica no olhar ali, que né? que você tomou essa posição de cortar o seu cabelo curto? Não, porque eu briguei com meu marido e eu vou me vingar dele no meu cabelo. Hum, Não dá certo, né? Amanhã ela vai chorar. exato. E é assim mesmo. A pessoa, a primeira coisa que, quando ela quer mudar alguma coisa na vida, ela muda o cabelo. Então, o cabeleireiro tem que ter muito cuidado com isso. Ou uma pessoa que quer ficar loira da noite pro dia também. Ela não está acostumada, ela está acostumada a olhar no espelho e ver uma morena. De repente, ela olha uma loira, ela pode ficar o trabalho bem feito, mas ela não vai se Tem que ver, ter identidade ali, ela né? não vai se encontrar, ela não vai se achar. Então, você vai enlourecendo ela aos poucos, né? É o mais sábio. E no caso, assim, quando o cabelo está todo destruído, e você olhar outra pessoa no espelho, e ver o brilho no olhar, ver aquela pessoa que estava caído, o semblante, e ela fala assim: Nossa, eu tô tão linda que agora eu preciso passar um batom. Aí você tem Já um começa. Aí você tem, não, você sempre tem um batonzinho básico na sua bolsa. Fala, não, agora você passa o seu batom, entendeu? Que legal. E é muito gostoso isso, é muito. E as alunas também, aí volta para a aluna às vezes chega, não sabe nem lavar o cabelo direito. É meio grosseiro falar isso, né? Mas assim, elas lavam, mas não sabem lavar, às vezes não sabem tratar, compra um creminho, do jeito que o cabelo tá, passa o creme, não vê resultado, não sabe as etapas, os Processos, né? processos, entendeu? Eu falava, Pro, isso eu tô falando porque elas me falam, da Sim, Pro, eu não sim. sabia lavar meu cabelo. Eu não sabia lavar o cabelo, acredita? É verdade. É assim, eu lavava do meu jeito, mas eu não sabia lavar o cabelo profissionalmente. E outra coisa também, o cabeleireiro chega muito perto, é muito próximo das pessoas, né? Ele toca, né? A Exato. gente chega perto do rosto, cabeça. Como é prazeroso uma pessoa deitar no lavatório para outra pessoa lavar o cabelo. É diferente. O jeito que você toca tem que ser de uma maneira com firmeza, mas não O com. sutil ali, né? Então, porque É uma é é tênue, né? isso, exatamente. Então, é assim, é desde uma lavagem de cabelo, até como a cortesia de uma modelo que ela está atendendo, oferecer um café, ir buscar o café, o cuidado em Entendi. geral, sabe? Então, assim, hoje eu estou trabalhando também em um salão, além de dar aula.
abrir mais esse leque aí, né, de oportunidades de estar com as pessoas. Estou com a Andréia Amorim, lá no Eloy, e lá eu estou, assim, como auxiliar dela. Então, eu dou as primeiras... eu abordo Entendi. as clientes, na escola é modelo, lá é cliente. Então, eu abordo, vejo com que profissional que elas vão ser atendidas, eu ofereço café, cuidado, Uhum. entendeu? Então, assim, o meu trabalho, ele só tem peso, só tem importância quando eu sinto que eu estou cuidando. Quando eu sinto que eu estou Se doando, né? oferecendo, me doando, eu me sinto bem, eu gosto de fazer isso. Isso me faz me sentir importante. É sucesso para mim. Entendi. Eu vou repassar para você uma pergunta que há muito tempo fizeram para mim e eu quero ver como é que se encaixa essa pergunta. Você tem noção do seu trabalho? Olha, eu vivo sendo chamada a atenção para eu ter noção do meu trabalho, porque é uma coisa que vai no dia a dia, um dia após o outro, e vai, vai. E já me chamaram atenção para eu parar e analisar a importância que tem meu trabalho. É muito grande. É muito grande. E eu vou mais além, por isso que eu te fiz essa pergunta. Noção você tem, porque senão você não fazia tudo isso com excelência. O que você não tem é dimensão. Até onde vai esse multiplicador? Até onde vai aquela noiva dizendo sim? Aonde vai aquela restauração no casamento que a moça não cortou o cabelo? Você Sim. não tem essa dimensão do pós. Você tá ali no in time e a pessoa saiu da porta para fora. Então, eu já ouvi isso. Ah, Galante, como é que você faz tal coisa? Como é que você faz? Ah, eu só vou e faço, eu dou o meu melhor. Eu falava assim, não, noção você tem, você não tem dimensão. E é por isso que eu tô te repassando. A gente mexe com estruturas muito íntimas, né, Exato. das pessoas. A gente mexe com estrutura muito, 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 muito íntima. Agora você me fez lembrar, é lógico que a escola não quer ter esse público, só esse público, né? Mas a gente, assim, direciona ensinar os alunos em quem tem cabelo. E teve um dia, num sábado, que veio um morador de rua. E aí ele cortou o cabelo, ele foi muito bem atendido, porque eu não me vejo maior que ninguém. Eu vejo Perfeito. as pessoas, todas pessoas, Perfeito. entendeu? Então eu converso com o idoso, com a criança. Não faço distinção, não tem diferença. É ser Repetindo, humano, ser humano, porque eu sou isso. ser humano, então Exato. eu vejo o outro como ser humano. E aí ele veio, ele foi muito bem atendido, e foi lavado o cabelo dele, porque às vezes faz na barbearia, eles não lavam o cabelo. Já com os cabeleireiros, já a coisa é um pouquinho diferente, de lava, passa gel, sabe? Tudo direitinho. E aí ele convidou os amigos, daí quando viu, tinha uma variedade Aí, pela câmera, a dona olhou e ficou um pouco preocupada, né? Porque não estava sentindo a energia que estava. Mas eles estavam todos de boa, sabe? Estavam todos educados. Não estava assim, ao extremo, não, de Uhum. as condições deles. E aí um falou assim para mim, aí antes de eles entrarem, é lógico que eu preparei os alunos, falei, olha, hoje nós vamos ter um público diferenciado. Veio um rapaz, ele disse que vai chamar os amigos dele e o que a gente quer foco é cortar cabelo. E eles Sim. têm cabelo. Sim. Ainda brinquei com ela. Você já viu um mendigo careca? Boa. Boa, boa, boa. Mandou bem. Você já viu o mendigo careca? Eles têm muito cabelo. A gente cortou, lavou, cortou. E aí um disse assim para mim: olha, o interessante é o atendimento que você me deu, falou para a aluna, né? Porque antes eu conversei. E o aluno, ele pega muito o, o jeito do instrutor. O aluno é o que o instrutor é. Sim, Se o exatamente. instrutor é reclamão, o aluno também é reclamão. Se o instrutor é cheio de É o nhenhenhé, o ambiente, o aluno também comportamento, fica né? cheio de Sim. nhenhenhé, sabe? Então, assim, eu priorizo
o bom atendimento, a humildade, né? Então, eles sabem que esse é o meu lema, então eles dançam conforme a música. E aí ele falou assim, olha, o máximo não foi ter cortado o cabelo, foi ter sido tocado. Sabe quanto tempo faz que eu não sou tocado por ninguém? E os olhos dele encheu de lágrimas, assim, dela lavar o cabelo, porque os homens, assim, aquela máquina, né? E elas não, elas lavaram, elas escovaram o cabelo, tanto que eles não pediram o jeito de cortar. Falou assim: corta o jeito que você precisa aí, que você tá aprendendo. Tem um corte aí que você não fez que vai auxiliar eu cortar? Pode cortar. E tinha, era o de tesoura. Que máquina! Todo mundo Faz, passa, qualquer um faz. entendeu? Não, faz o corte que você tá precisando aí. Que Aí legal. ela fez, ela escovou, que é o social, né? Aquela ponta toda no lugar, né? Mão livre, depois aquelas pontinhas que ficam arrepiadas. Aí ele falou: olha, tô saindo daqui com o cabelo lavado, cortado, mas o mais importante de tudo é ser tocado. Quantos anos faz que alguém não toca na minha cabeça? Porque eles mesmos cortam o cabelo entre Sim. eles lá, sabe? Aí agora eles estão vindo, mas é lógico que tem algumas regras, né? Não pode vir, né? Sim, Embriagado, sim. nem e tudo mais. Mas eles respeitam. E ultimamente, assim, quando tem esse tipo de corte para fazer, a barbearia faz, né? Mesmo pra gente mais assim, ficar mais protegido Sim, sim. de uma forma. Mas quando eles vêm para cortar, ou até modelos de barbeiros, a gente também corta. Não tem assim, elas falam, a gente vai aprender corte que o barbeiro faz? Sim, são os mesmos modelos. Que Mesmo legal. os modelos que os barbeiros cortam, a gente também corta. E eu descobri lá dentro ainda. Tinha uma barbeira lá que ela deu uma aula assim pra gente, né? De conceitos de barbeiro, né? E aí é um arsenal de material para cortar cabelo. E eu ensinava todos aqueles cortes com 4 pentes e uma tesoura. Aí eu falei, pô, eu sou o bichão mesmo, hein? Porque eles trocam um pente, troca outro, bota outro, faz com isso, faz com aquilo. Eu ensinava aquilo que eles faziam com todo esse arsenal, só com 4 pentes. Poxa, descobri aí Que um, legal. um talento em mim que... E eu passava para os alunos sem saber. Tem um provérbio que diz assim: eu não sabia que era impossível, por isso que eu fui lá e fiz. Perfeito. É bem isso. É perfeito. É E, perfeito. amiga, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou chamar de pergunta óbvia. Mas se eu estivesse fazendo na rua, é uma pergunta boba, besta, tá? Não Mas você vai existe. entender. Não, mas você vai entender onde que eu quero chegar pro nosso público entender. Qual é a diferença, tecnicamente falando, do cabeleireiro e o barbeiro? Porque você fez os dois, né? Então, a gente, obviamente, no geral, a gente sabe a diferença. Mas você, como instrutora, fala assim, ó, no barbeiro nunca faz isso, no cabeleireiro nunca faz aquilo, nos dois podem fazer isso. Dá para dar uma explicação? O cabeleireiro, o segmento dele é cuidar dos dois, né? Feminino e masculino. Porém, nem sempre fazem barba, Tá. né? E o barbeiro, ele só corta masculino, ele não sabe dominar um Tá. cabelo comprido, feminino e tal. E eles fazem barba, que o cabeleireiro geralmente, a cabeleireira geralmente não faz, né? Que eu, quantos anos? 42 anos cabeleireira. Mas eu não sabia fazer barba. Entendi. E tinha até uma certa trave, assim, um medo, porque a primeira barba que eu fiz foi do meu esposo, quando ele estava acamado, já lá no hospital, bem mal mesmo, né? E aí eu passei assim, como a gente raspa
perna, né? Passei assim, ao contrário. Ele falou: Nossa, você vai me matar, você tem que passar favor, depois ao contrário. Favor e depois escanoar, né? Que é escanoar que fala, né? E aí eu falei: Puxa vida, não domino esse negócio, né? De lâmina. E fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí ele mesmo pegou a lâmina da minha mão e falou: Não, 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 deixa quieto isso daí. Você, como barbeiro, você é uma ótima cabeleireira. E ruim que ele tava e ele fez. E aquilo marcou pra mim. Então, o problema meu não era fazer o cabelo. Os cabelos eu faço. Entendi. O problema era a barba. Era um Ser desafio ali, né? barbeira é fazer barba. Aí eu fiz, eu tinha uns alongamentos, sabe? Antes da pandemia, eu tinha umas unhas enormes. E aí, quando eu fui pegar um modelo para fazer barba, ele falou assim: Você vai fazer minha barba com essas unhas enormes aí? Eu falei assim: Como tudo que eu faço com essas unhas enormes, sim. Eu acredito que eu dou conta, porque eu já tinha sido treinada, né? Sim, claro. Aí eu fiz, aí ele elogiou, falou assim: Olha, a mão é leve, eu sangra muito a minha barba e hoje não sangrou porque não precisa pôr força, é jeito. Que legal. Foi muito, assim, foi gratificante para mim, sabe? Então eu sei fazer barba. Não tô praticando, né? Porque às vezes eu substituo o professor, mas faz muito tempo que eu Entendi. não faço barba, porque eu fico mais dando aula, né? De trabalhando em salão, não faço barba também. Então, mas não é uma coisa que eu não sei, sabe, fazer. Hoje eu sei todas as técnicas, você tem que... tem a barboterapia, que você dá uma aquecida para Abre os os poros, né? abram. Tem todos um arsenal de cosméticos também que facilitam o que usar, quando usar, né? Então, eu aprendi com o meu aluno Que Rafael legal. tudo direitinho, como é que fazia uma barba. Que legal. Fiz várias. Daí teve modelos que eram alunos que iam fazer barba, chegou lá, deu comigo. Eu não acredito que você tá aqui, a Pro. O que você tá fazendo aqui, Pro? Falou: Agora eu sou barbeira, eu vou fazer barba. Então eu quero fazer com você, Pro. Falei: Legal, olha, as pessoas que têm feito têm gostado. Daí ele falou assim: Não. E ele era bem assim. Era, não é, né? Sim, sim. Bem sistemático, sabe? Tinha uma barba assim toda. Porque tem o design de barba, né? Que é a mesma coisa do cabelo, o design do cabelo, tem a da barba tipo também. o visagismo que Sim, fala, né? sim. Você quer afinar um rosto, você quer disfarçar alguma coisa, então tem os contornos lá do visagismo. Muito interessante também. Bem. É que depois que aprendi o conceito de barbeiro, fiz o curso só mesmo para substituir o barbeiro, caso precisasse. Sim. Mas não tem perfil de barbeiro. Barbeiro tem que ser homem, né? E eu, com todos esses penduracalhos aqui, não tem esse perfil, né? Porque o barbeiro, quando ele quer cortar com o barbeiro, ele quer encontrar lá o homem, Entendi. falar, vamos dizer assim, o ambiente masculino, o jogo de sinuca, vai falar: Cadê o barbeiro? Sou eu. Não orna, como diz. Não orna, não bate, não combina, não. Não tem perfil. É que nem, como dizem, né? não tem esse Eu sei dirigir, mas se precisar trocar o pneu, eu troco, né? Troco, isso aí. Maravilha. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que... Eu vou pedir autorização ali para nossa produção, se a gente pode quebrar o protocolo de programas. E eu vi que em alguns momentos você se emocionou. Que Sim. você falou dos seus alunos, que você falou... coração. Que você falou que o seu marido deu apoio, né? E eu queria que você olhasse para aquela câmera e você juntasse o amor dos seus alunos, mais o apoio, a consideração que seu marido te deu, e você mandasse uma mensagem para todos eles juntos.
de quem você se tornou hoje, baseado na gratidão, na dedicação, no empenho, nas horas, no amor que você tem pela sua profissão. Pode ser? Pode. Lembrando de todos eles ao mesmo tempo, agora. Pode. Olha, me pegou, não estava esperando por isso, né? Eu sou pura emoção. Eu queria, assim, o que eu queria falar? Juntar, assim, né? Falar. Não foi fácil chegar até onde eu cheguei. Eu digo que, para mim, as coisas são difíceis. Eu sempre consigo, assim, no 45 do último tempo, mas eu consigo. E queria, assim, mandar um abraço, que eu sei que vai ter muita gente que vai me assistir, né? Tem muita gente, assim, que gosta de mim, que eu sei. E queria mandar um abraço para todos, um abraço para Dora, que já, antes de eu vir aqui, já tá postando para tudo quanto é lugar para me ver. E dizer para quem tem esse sonho de ser cabeleireiro, né? De cuidar da vaidade, da autoestima das pessoas, que não deixe nada impedir, que vai atrás do seu sonho, realize eles, né? E se eu tiver pelo caminho, conte comigo, que eu vou dar o meu melhor, né? Para que vocês sejam excelentes profissionais. Mas, acima de tudo, que vocês nunca percam a humildade. Porque eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre digo para as pessoas que eu consigo dizer, que eu tenho oportunidade de dizer, seja o que você quiser ser, faça o seu melhor, mas nunca deixe de ser um bom ser humano. É isso. E um beijo para todos vocês. Não vou falar nomes porque são muitos. E assim, o meu esposo, né, tá lá, acredito que o Papai do Céu, que se ele me visse, ele ia ter muito orgulho de mim. Um beijo para todos vocês. E para minhas filhas também, né, que elas me criticam bastante, viu? Mas é crítica construtiva. Eu fui muito auxiliada, com muita crítica delas, mas eu sei que são críticas para evoluir. E a gente tem que ver, não pode ser cheia de dedos, não. As críticas, muitas vezes, é para a gente crescer. Perfeito. Minha amiga, gratidão. Eu costumo falar que a gente teve uma aula aqui, mas não foi uma aula técnica, foi uma aula de humanidade. E isso a gente sentiu nesse bate-papo. O meu coração tocou para pedir para você falar de verdade. Meu muito obrigado pela sua presença e espero te trazer mais vezes aqui. Eu sabia que eu estava assim ansiosa, porque eu sabia que eu ia me emocionar. Mas é bom. Sabia. Mas é bom. Eu não sou psicopata. Não é? Exatamente. Eu sou ser humano e super humana. Muito humana mesmo. Muito coração. Dá pra perceber. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu sou muito grata. Amém. Viu? Muito grata. Amém. E gostei muito. Me senti super à vontade. Que bom. Com vocês. Eu até perguntei se a Andreia ia vir, porque eu falei, que bom que você vai, porque pelo menos eu te conheço, né? Eu não sou tímida, mas assim, eu não dormi essa noite bem, porque eu fiquei ansiosa, se eu ia dar conta de dar conta do recado, da forma que eu gostaria que fosse. Eu acredito que foi. Foi com louvor, como dizia a Pro. Eu acredito que foi. Que bom. Então, muito maravilha. Obrigado a você. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chef. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais com excelência, assim como a Pro. Meu muito obrigado. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa. Pensa nisso, segue o chefão. Hoje melhor do que ontem.
Noi segreto